Saudações, eu me chamo Marlon e nós iremos continuar o curso de Geografia para o segundo ano, aula 3, reconhecendo o sistema socialista e suas diferenças em relação ao sistema capitalista. A nossa aula se organiza em 3 momentos. O primeiro, nós iremos exemplificar um panorama geral do que vem a ser o socialismo e também o capitalismo, comparando-os. No segundo momento, iremos apresentar algumas características e diferenças entre esses dois sistemas e, por fim, os 3 tipos de socialismo, começando a partir de agora. Muito bem, como você observa nessa pequena imagem, nós temos então visões gerais sobre o que vem a ser o capitalismo e também o socialismo. Percebam que, para os capitalistas, aqueles que adotam, que optam por esse sistema econômico, o capitalismo é excelente, é perfeito. Porém, para aqueles que são adeptos de um outro sistema econômico, como o socialismo, o capitalismo é péssimo, é ruim. Então, eu quero que você compreenda como é o capitalismo descrito pelos capitalistas. Veja bem na imagem, ó, é tudo lindo, perfeito, dinheiro para todo mundo. Há uma boa competição em que cada um sai justamente com aquilo que lhe cabe. Essa é a visão do capitalismo para os capitalistas. Porém, os socialistas têm uma outra visão desse sistema. Para eles, o capitalismo é bad, turma, é ruim. É um sistema em que você observa, olha lá, 2 classes sociais, um de azul, outro de vermelho, e apenas uma consegue acumular riquezas, que são os patrões, são os donos dos meios de produção. Somente esses conseguem acumular capital, riqueza, enquanto que o trabalhador é explorado. Olha só aqui, ó, ele está com a arma na cabeça, não tem nada, ele trabalha, porém ele não consegue acumular, se dá bem nesse sistema. Olhando de um outro ponto de vista, olha só como será então o socialismo descrito pelos socialistas. Um sistema perfeito também, lindo, onde você observa todo mundo azul, apenas uma classe social, todos iguais, e as pessoas recebendo a mesma faixa de renda, a mesma faixa de riqueza pelo seu trabalho. Uma remuneração justa e equilibrada para toda a sociedade. Então, como você observa, o socialismo descrito pelos socialistas é perfeito, é lindo, é maravilhoso. Porém, turma, esse socialismo, quando ele é descrito pelos capitalistas, ele passa a ser bad, passa a ser ruim, passa a ser doutrinador, opressor. Olha só essa visão que os capitalistas têm sobre o socialismo. De que o socialismo, turma, você vai ter, além de você ter pouco capital, pouco recurso nesse sistema socialista, o pouco que você tem vai ser roubado, entre aspas, pelo Estado. O Estado ainda vai tirar de você o pouco que você tem. Então, essa visão é a visão que os capitalistas têm do socialismo. Resumindo, você vai ter, então, diferentes visões, um panorama geral. E dependendo do sistema econômico que a pessoa está observando, adota, ela vai ter uma visão específica. Se for capitalista, vai dizer que o capitalismo é excelente. Se for socialista, vai dizer que o socialismo é excelente. E vice-versa. Nesse universo eu quero que você entenda essa imagem, que ela é bem característica e bem forte para ver como é que funciona a prática, né, desses sistemas econômicos, dos capitalismo e socialismo. Então perceba bem que o socialismo, você observa uma imagem e no capitalismo uma outra imagem. Tem pontos positivos em uma, também tem pontos negativos nela, assim como na outra, pontos positivos e pontos negativos. Vamos analisar rapidamente essa imagem.
Socialismo, onde você espera na fila do pão. Capitalismo, onde filas de pães esperam por você. Na prática, turma, você vai ver o seguinte, que no sistema socialista, como você não tem competição entre empresas, concorrência, disputa desenfreada por mercados, perfeito? É o Estado que irá assumir as rédeas da produção. É o Estado que irá produzir os gêneros alimentícios. A base econômica será conduzida pelo Estado. A economia é chamada de planificada, tá? Planejada pelo Estado. Então ele que vai controlar preço. E o Estado, muitas vezes, é ele que irá assumir sozinho, sem concorrência alguma, o processo produtivo. Nesse universo, então, o Estado acaba produzindo em menor quantidade, produzindo para a população de acordo com a sua densidade demográfica. E como não há concorrência, muitas vezes esse Estado relaxa. Aí eu vou produzir a quantidade de pães exata para aquela população. Isso gera filas, com certeza. Mas muitas vezes, essa fila você vai receber um pão de graça ou um preço bem justo. Esse é o ponto positivo. Você pode esperar na fila. Vai demorar para chegar o seu pão. Mas você vai pagar um preço justo. Ou talvez até mesmo de graça esse pão você vai adquirir. Perfeito? Já no sistema capitalista é diferente. Não há o Estado produzindo, não. Quem vai produzir esses pães são capitalistas individuais, privados, e irão competir entre eles. Então, na competição do sistema capitalista, um vai querer produzir um pão em maior quantidade e um preço mais acessível do que o outro, para eliminar a concorrência, lógico. Se você tem duas padarias, uma vai querer produzir um pão mais saboroso e um preço mais acessível do que o outro. Então aí você vai ter várias padarias produzindo investimento, né? Investimento pesado em tecnologia para poder aprimorar o processo produtivo e competir. Isso vai gerar muitos pães, é o ponto positivo, perfeito. O país vai ter uma produção elevada de pães. Porém, turma, você vai encontrar filas de pães esperando por pessoas. Por quê? Como eu falei para você, você vai ter pão, porém as pessoas não vão ter condições de adquirir, de comprar esse pão, porque o preço dele muitas vezes vai ser um preço elevado, perfeito? Vai ser um preço alto desse pão, porque os capitalistas estão pensando no lucro, tá certo? No investimento e no lucro. Então, turma, são essas duas características, pontos positivos e pontos negativos que você precisa reconhecer entre esses dois sistemas econômicos. Resumindo, o capitalismo ele pode ser tratado a partir da palavrinha mercado. Essa é a palavra-chave para o capitalismo. E para o socialismo, a palavrinha-chave é Estado, que vai conduzir as ações. Olha bem esse quadro, analise e veja o seguinte, que enquanto o capitalismo você tem a propriedade privada dos bens, tá? De produção, dos meios de produção, da fábrica, é de um capitalista. As máquinas, perfeito, elas são de um capitalista, ou de vários capitalistas competindo entre si. É uma propriedade privada dos meios de produção. Já no socialismo, não. Os meios de produção, a fábrica, a máquina, ela vai ser do Estado, ou seja, de toda a sociedade. Será do governo que irá conduzir a política daquele Estado. Então, essas são as diferenças. Outro ponto importante é que no capitalismo você tem o controle do mercado pela livre concorrência e competição. Ou seja, o preço é determinado pela competição entre os capitalistas. Muitas vezes eles competem de uma maneira desleal. Tá? E muitas vezes uma empresa compra outra e define um preço lá em cima. Já no socialismo você vai ter o monopólio do mercado pelo Estado. É o Estado que irá dizer o preço daquela mercadoria. Somente ele terá o poder, digamos assim, a autonomia de determinar o preço.
Nesse universo, então, você vai ter, no capitalismo, investimentos privados em pesquisa e desenvolvimento em produtos para aprimorar cada vez mais, é competição. Você vai ter investimento alto em máquinas, perfeita tecnologia. Já no socialismo, o Estado que vai determinar o investimento que será feito para produzir. Como ele não tem competição, concorrência, ele pode investir hora mais, hora menos. Ele tem essa escolha. Já no capitalismo, não. Você tem que investir em tecnologia de forma bem exacerbada, senão você fica atrás na concorrência. E, por fim, no capitalismo você tem sociedade dividida em classes sociais. Burguesia, os donos dos meios de produção da fábrica, e o proletariado, que é o dono da sua força de trabalho, que vende a força de trabalho 8 horas por dia, tá? Vende para o grande burguês, para o grande proprietário dos meios de produção. Já no socialismo você vai ter ausência de classes sociais. Perfeito? Basicamente você não vai ter essa divisão entre donos dos meios de produção e donos da força de trabalho. É uma coisa só. O Estado que irá controlar tudo isso aí. Perfeito, turma? Então, essas são as características marcantes aí do capitalismo em comparação ao socialismo. Aqui eu trago uma outra imagem para você de operários trabalhando em uma fábrica hipotética. Veja bem, então, que qual é o operário que está mais feliz trabalhando nessa fábrica? Lógico, é o operário que está trabalhando na fábrica socialista. Por quê? Essa fábrica pertence a toda a sociedade. Ele trabalha para ele mesmo, né? Ao Estado, é a fábrica do Estado, é dele, é da nação. Não é de uma pessoa só, de um patrão, é do Estado, é coletivo. Já no capitalismo, não. Ele trabalha para um patrão, para um dono. Então a fábrica não é dele, e sim é de um proprietário, perfeito, privado. Então por isso que ele está ali trabalhando de forma preocupada, né? E está ali submetendo a alta jornada de trabalho, não está trabalhando nem para ele, está trabalhando para o proprietário dos meios de produção. Muitas vezes ele nem tem acesso àquilo que ele produz. Se ele produz um carro, ele monta um carro, ele não consegue comprar esse carro lá na frente porque o salário dele é muito baixo. Então esses são exemplos que você começa a observar aí no capitalismo em relação ao socialismo, tá certo? A economia de mercado e a economia controlada pelo Estado, perfeito? O objetivo do lucro no capitalismo e no socialismo o objetivo do bem-estar da coletividade. Você está vendo que é um cenário ideal, lindo, né? Que tende mais ao socialismo do que ao capitalismo. Seria um cenário mais positivo do ponto de vista do trabalhador, perfeito? Sem dúvida. Mas você precisa entender que o socialismo ele tem basicamente 3 tipos e muitas vezes esses tipos não conversam entre si. Na prática, você vai ver que aquele cenário ideal do socialismo, como nós colocamos, na prática ele foi um cenário frustrante, cruel. Vamos então com calma e você vai entender basicamente esses 3 socialismos que eu quero que você compreenda. O primeiro é o socialismo ideal, né? Olha só, o socialismo ideal ele pregava, turma, ele prega por ideias de justiça social, liberdade, igualdade. E, segundo os teóricos que pensaram esse socialismo, esse sistema econômico e político, ele ocorreria de forma lenta, as sociedades iriam evoluir, de tal modo que a burguesia, pela própria vontade dela, ela iria distribuir os bens e distribuir o lucro, o acúmulo de capital de maneira equitativa para o trabalhador, para aquele que tem menos. Era esse cenário do socialismo ideal, que a burguesia ela iria da própria vontade distribuir os bens em determinado momento. Porém, isso não aconteceu na prática. Isso não aconteceu. A burguesia, quanto mais ela acumulava, mais ela queria, turma. E isso era feito à força de exploração do trabalhador. O trabalhador sendo explorado na fábrica, né? Sendo tirado toda a sua força de trabalho, com salários baixíssimos,
e a força de trabalho, que é exatamente a energia que movimenta esse sistema. Sem trabalhador você não vai ter capital, cúmulo de capital, porque é ele que trabalha, ele está duro ali na fábrica e também na loja, etc. e tal. E isso vai ser mudado quando Marx e Engels, por exemplo, eles irão pensar um socialismo chamado de científico, que é o seguinte, que vai explicar basicamente todas as mazelas do sistema capitalista, a exploração da força de trabalho, a propriedade dos meios de produção, e vai dizer assim que nunca o burguês ele vai, pela própria vontade dele, distribuir os bens. Isso só vai acontecer se houver uma revolução da classe operária, uma luta de classe, quando o operário se organizar e lutar em prol dos seus direitos, perfeito, contra o patrão. Isso só iria acontecer quando de fato houvesse essa consciência de classe, da classe operária, e houvesse uma revolução da classe operária. Isso aí que colocou foi Marx e Engels. E de fato ele tinha razão. E na sequência ocorreu o socialismo real. Foi implementada essa revolução do proletariado, tudo. Não da forma como Marx e Engels colocaram propriamente dito. Foi de uma maneira um pouco diferente. Tá certo? E como modelo nós temos a Revolução Russa. E que houve essa revolução, houve esse movimento do operário assumindo o poder, implementando o socialismo, só que ele foi chamado de socialismo real, que ele se distanciou um pouco daqueles ideais de justiça, igualdade, liberdade. Na prática ocorreu um Estado totalitário, autoritário, um Estado que era burocrático, que tinha uma baixa produção econômica, que não respeitava a população, tinha uma grande corrupção, ele não distribuiu equitativamente a riqueza, perfeito? Foi um Estado muito autoritário, o modelo do socialismo real, que foi aquele socialismo implementado na prática. Veja bem, então, que eu tenho uma diferença muito grande entre o socialismo ideal, o socialismo científico, até a chegada do socialismo real, como ele foi implementado. Mas isso não significa dizer que o socialismo acabou, está fadado a um modelo precário, não. O socialismo, ele acontece ainda em vários países e acontece com pontos positivos, turma, como você observa na China, né? Alguns pontos aí positivos também. Cuba, Coreia do Norte, Vietnã implementou esse sistema perfeitamente. Então, assim como o capitalismo tem seus pontos negativos e seus pontos positivos, o socialismo também tem, perfeito, seus pontos positivos e seus pontos negativos. São questões de visões e possibilidades reais de implementação, tá certo? Em cada momento histórico bem definido. Você precisa saber isso. Tá? E reencerrando a aula de hoje, eu quero que você compreenda um pouco os exercícios no SIGA-A. Faça esses exercícios sobre capitalismo e socialismo, porque na próxima aula nós falaremos sobre a geopolítica da Guerra Fria. Exatamente o choque no momento em que o mundo viveu um embate entre esses dois sistemas, o socialismo e o capitalismo. Muito obrigado e até a próxima.